Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda, podcast F1 Brasil também, e a gente vai falar hoje de 2016. Olha só, né? Esse ano. Eu lembro que no último programa, né, sobre 2015, teve gente que comentou, teve bastante comentário, o pessoal falando, poxa, eu queria que você tivesse falado corrida por corrida e tal, e eu vou confessar uma coisa pra vocês. 2015 foi um ano que eu não achei tantas corridas memoráveis pra se falar e tal. Então, 2015 acabou sendo um vídeo um pouco mais compacto e tal, né? Que a gente falou mais do surgimento do Vettel na Ferrari, do Verstappen lá na Toro Rosso e tal. Agora, 2016 é exatamente o contrário. Esse aqui vai ser um vídeo que a gente vai falar dos carros, claro, da Mercedes, da Williams, né, da Red Bull e tal, da Ferrari. Só que a quantidade de corridas com que vocês vão lembrar de quando vocês assistiam e tal é uma coisa impressionante. 2016 é um dos anos mais emocionantes da Fórmula 1, por tudo que aconteceu, decidido na última corrida, drama, choro, ranger de dentes e ainda por cima, né, teve assim acidentes assustadores e tudo mais. Bom, então 2016, como é um vídeo muito longo, eu nem vou mostrar foto aqui das minhas redes sociais, vocês achem a gente lá no Instagram, no Twitter. Se inscreve, né, no canal, tem muita gente que assiste o vídeo mas não é inscrito, curte o vídeo, diga aí embaixo o que você achou e a gente vai, claro, seja membro, pode ser do grupo especial de WhatsApp que eu participo lá só com os membros do canal. Então, vamos ter que trabalhar. Então, hoje vamos ter que começar cedo. Beleza, meus amigos? Então, olha só. Primeira coisa, vamos deixar o tio Delvas pequenininho aqui, com a minha peita do Iron Maiden. Sabe que essa aqui eu tava com medo de eu ter perdido essa camisa do Clairvoyant aqui do Iron Maiden. Essa é uma música que eu gosto muito. Então, felizmente eu achei ela. Falei, vou usar no vídeo, né? Não vou perder uma dessas. Então, 2016, é o ano que o Rosberg foi campeão. Então, é um ano que, né, muita gente tem muito carinho por esse ano, né? Tem gente que fala que eu falo demais dos haters do Hamilton, então eu vou continuar falando. Então, esse é um ano que muita gente lembra com muito carinho. Ele é usado como um argumento para dizer que o Hamilton não é aquilo tudo, aquela coisa toda. Então, vamos falar de 2016. O ano que o Rosberg foi campeão. Imenso mérito do Rosberg. Vocês veem que eu estou falando, alisando o Rosberg nos últimos programas, falando muito dele. Eu até coloquei uma enquete lá na comunidade aqui do canal, falando quem você acha que é melhor, Rosberg ou Vettel? Eu acho que o Rosberg é um cara acima do Vettel. Eu até pensei, né? O Rosberg ele foi campeão em 2016 e se aposentou. Vocês já pensaram se o Rosberg não tivesse feito de maneira tão intempestiva e tivesse falado, quer saber, eu não quero ficar com o Hamilton, mas eu vou tentar arranjar o lugar do Kimi na Ferrari. Então, assim, o que o tio Delvas acha que teria acontecido? O Rosberg teria dominado o Vettel e o Rosberg teria grande chance de ter sido campeão em 2017 e 2018, porque o Vettel chegou a ser líder da temporada, a gente vai ver, né, nos anos seguintes, o carro era muito forte da Ferrari, mas o Vettel acabou deixando a desejar em termos de pilotagem, né? Talvez, claro, o melhor carro ainda fosse a Mercedes, mas a Ferrari era muito próxima e o Rosberg é um cara que, se tivesse a chance, eu acho que ele talvez conseguisse aproveitar melhor que o Vettel. Mas eu já estou começando com uma polêmica muito grande, né? Então, vamos colocar uma fotinha aqui de uma Mercedes bacana. Cadê uma Mercedinha aqui? Pô, eu tenho a foto do Rosberg comemorando o título, que é muito legal. Cadê? Acho que é essa daqui. Aí, ó, Rosbergueira aqui só no zerinho. Então, assim, Mercedes W7. Esse aqui é o carro da Mercedes. Grande mérito da Mercedes de não ter aquela bingola, né? 2016 é um ano que os carros ainda tinham pneus mais estreitos e tudo mais. E o que acontece? Até hoje, o ano que a Mercedes fez mais pontos na história da Fórmula 1 foi 2016. O Rosberg e Hamilton conseguiram somar 765 pontos entre os dois. Teve outros anos, acho que 4 anos no total, que a Mercedes fez acima de 700 pontos. Né? Isso significa que cada um, né, na média aqui, fez 760, 350, 380 pontos aproximadamente, né? Cada um dos pilotos. Né? Então o Rosberg foi campeão nesse ano por 5 pontos, 385 a 380. Em vitórias, o Hamilton venceu o Rosberg por 10 a 9. A gente vai ver que uma das coisas que decidiram o campeonato, entre
muitas coisas, alguns vacilos do Hamilton, como por exemplo nas largadas e numa corrida que nem Baku, que ele não sabia regular o carro, mas em vitórias o Hamilton ganhou 10-9 e em poles o Hamilton também ganhou, né? 12-8 em cima do Rosberg. Então, em qualifying, o Hamilton superou o Rosberg. Só que o que aconteceu muito foi que teve muitas quebras mecânicas, né? A gente vai ver aqui, ó, vocês sempre sabem que tem aquela nossa figura lá aqui da Wikipedia, né? Wikipédia, eu falo em português mesmo, deixa eu ver se eu não estou tampando, não. Você vai notar que o Rosberg, ele tem um abandono no ano, que é o abandono da colisão com o Hamilton na Espanha, certo? E o Hamilton tem 2 abandonos no ano. Ele tem o abandono da Espanha, da colisão com o Rosberg, e ele tem o abandono da Malásia, que é esse dessa imagem aqui, né, do famoso "Oh no, no", né, que explodiu o motor do Lewis Hamilton. Então, em abandonos mecânicos, Rosberg teve 0 e Hamilton teve 1. Então você nota assim, é uma coisa que, claro, vai ter gente que vai ficar brava comigo? Vai. Mas assim, na pista, o Hamilton venceu o Rosberg. O que decidiu-se... Ah, não, mas o Hamilton largou mal no Grande Prêmio XYZ, ele não sabia regular o carro, bateu o carro no qualifying em Baku. Certo, mas tudo isso está precificado. Mesmo com tudo isso, Hamilton venceu o Rosberg na pista. Aí você pode falar, puxa, mas só por causa da quebra do carro do Hamilton na Malásia, da famosa cena do "Oh no, no". Não. Por causa disso aqui, ó. Em classificação, o Hamilton venceu o Rosberg, porém ele teve uma quantidade de quebras mecânicas em qualifying que foi uma coisa gigantesca. Ó. Quando você olha aqui na comparação dos companheiros de equipe, né, ó, Valtteri Bottas 17-4, Felipe Massa e tal, aí você tem aqui, ó, Lewis Hamilton 12-8 no Rosberg, né? Então, aí tem uma parte aqui, isso aqui é do Race Fans, você pode sempre escrever assim, se você quer estudar sobre disputas em qualifying, né, em treinos de classificação, você escreve o ano, 2016, escreve qualifying data, né, data, qualifying data. E daí você vai cair nessa página, sempre o primeiro hit do Race Fans, né, o antigo F1 Fanatic, que eles fazem um trabalho muito bom nisso. Acho que as pessoas que melhor trabalham com isso é Juliano Serrazoli, melhor jornalista de Fórmula 1 do Brasil, e lá fora o pessoal do Race Fans. Aí você tem aqui, ó, pênaltis. Pessoas que levaram pênaltis. Nico Rosberg perdeu 5 posições no ano, porque ele trocou o câmbio numa corrida. Lewis Hamilton perdeu 65 posições no ano. Então aconteceram várias corridas que o Hamilton largou em 10º, largou em último, largou em 10º, largou em último. Então, lembrando que o Hamilton perdeu por 5 pontos. Então, se você for contar, você nota que assim, só o Alonso teve 105 posições perdidas, porque era o ano da Honda, que eles tinham que ficar trocando o motor direto, e o Button teve 35. Outra estatística interessante para se falar é que o Hamilton, se você for ver, o Hamilton... Peraí, que me deu um branco aqui. Se você for contar as corridas que ele chegou, as corridas que ele chegou à frente do Rosberg foram muitas. Em qualifying ele foi superior também. Então, o que acabou decidindo esse campeonato foram essas quebras mecânicas. Em treino, 65 posições perdidas e aquela quebra na Malásia. Você vai falar, puxa, mas o Hamilton largou mal, caiu para 8º no Japão, caiu para 6º, fez aquele papelão em Baku. Sim, mas isso estava precificado. O que aconteceu ali? O Hamilton, a grande culpa dele, na minha opinião, é que ele tinha vencido o Rosberg por 3-0, né, nos anos de 2013, 2014, 2015, e acho que ele, em alguns momentos ali, ele poderia ter sido um pouco mais sério na coisa. Porque o Rosberg, por exemplo, por que eu admiro tanto o Rosberg? O Rosberg, ele chegou, ele sabia que se fosse para ele vencer o Hamilton em qualifying, ele ia vencer por meio décimo. Porque o Hamilton é superior em qualifying. Mas se o Rosberg tivesse no dia dele, às vezes ele conseguia. Então o Rosberg chegou a parar de fazer musculação para a perna,
para coxa, que são músculos muito grandes, pesados, para ele tentar pesar menos. Então ele treinava aeróbico, treinava músculos fundamentais, mas, por exemplo, coxa ele parou de treinar, parou de andar de bicicleta, porque isso para ver se perdendo 1 ou 2 quilos de musculatura, talvez ele pudesse isso fazer diferença no qualifying. E teve momentos no qualifying que o Rosberg realmente venceu o Hamilton, como em Suzuka, por exemplo, numa fase decisiva do campeonato. E também o Rosberg chegou ao ponto de, sabendo que as largadas eram muito difíceis, o Rosberg chegou a mandar fazer luvas especiais com a parte do tato ali, da parte que fica na alavanca de câmbio, na alavanca de embreagem principalmente, que é o que você usa na largada, bem fino, um pano ali, um tecido, né, o Nomex ali, aquelas coisas extremamente fino para aumentar a sensibilidade dele, porque normalmente a luva ela é aquela luva à prova de fogo, tal, que poderia atrapalhar um pouco a sensibilidade do piloto. Então, eu acho que uma das coisas, o Hamilton pecou, mas mesmo com esses pecados do Hamilton, ele teria sido campeão contra o Rosberg. Mas o que desempatou nessa disputa, que foi uma disputa equilibrada, é o mérito do Rosberg de enfrentar o Hamilton tão de perto, coisa que o Bottas nunca conseguiu, por exemplo. Mas o que acabou decidindo foi isso daí. Então, claro que vai ter gente que vai ficar assim, né, nervosa comigo, eu acho. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que se dizer. Então, o Mercedes W7, esse é o carro que mais fez pontos na história da Mercedes. Outro carro que a gente vai falar, Red Bull Tag Heuer. Então, é a nossa fotinho aqui que tem aqui, ó. Esse aqui é o Max Verstappen no Brasil. Aquela salvada sensacional que ele deu de lado ali na frente do setor A, né? Então, essa Red Bull RB12 era Verstappen e Ricciardo, né? Então, foi uma disputa entre os dois equilibrada. Em qualifying, o Ricciardo venceu o Verstappen. Você veja só, né? Foi 11-6 para o Ricciardo em qualifying. E no campeonato, o Ricciardo ficou em terceiro e o Verstappen em quinto, né? O Verstappen ficou 8 pontos atrás do Vettel, só que assim, tem que lembrar que o Verstappen fez 4 corridas pela Toro Rosso. Então, essa comparação Ricciardo-Verstappen, você tem que cuidar para, se for comparar as corridas que eles tiveram com o mesmo carro, né? Então, assim, a Red Bull ela foi a segunda força. Apesar de longe da Mercedes, você nota que a Red Bull foi claramente a segunda força, porque a Ferrari em 2015 tinha ido razoável, mas deu uma caída. Então aqui, ó, Mercedes 765, Red Bull 468 e Ferrari 398. Então são 70 pontos na frente da Mercedes, né? A Red Bull teve 2 vitórias, né? Uma delas herdada, né, nessa corrida aqui que o Malásia, né, que o Rosberg foi atingido pelo Vettel no começo e depois o Hamilton quebrou, né, a famosa cena do "Oh no, no!". Essa corrida foi o Ricciardo que ganhou e o Ricciardo ganhou também a corrida Eu sabia isso de cor, mas eu fiz esse roteiro faz muito tempo, né? O Verstappen ganhou outra corrida da Red Bull, que é a corrida da Espanha 2016, em que entre os dois pilotos ali Aqui é o Verstappen comemorando na Espanha. Essa aqui é a coletiva da Espanha, o Verstappen na Espanha tal. Aqui, a Espanha é a corrida da batida das duas Mercedes, então acabou sobrando ali para as duas Ferrari contra duas Red Bull e o Verstappen acabou ganhando ali aos 17 anos uma corrida. Então as 2 vitórias da Red Bull foram herdadas em corridas em que as Mercedes não foram um fator, né? Porque lá na Malásia, além do Hamilton quebrar o motor, o Rosberg foi parar em último, né? na volta, na largada, porque ele foi abalroado pelo Vettel. Então ele acabou chegando em terceiro, mas acabou não conseguindo vencer, né? Então, Red Bull, 2 vitórias, ambas herdadas. O Kvyat foi da Red Bull nas 4 primeiras etapas. Na terceira corrida na China, cadê as imagens da China aqui? Vamos achar imagens da China. É a famosa corrida aqui, ó, que originou a expressão do torpedo, né? Você nota aqui que o Vettel acabou acertando o Kimi e o Vettel colocou a culpa no
Kvyat ter entrado por dentro de maneira muito assim súbita, né? Na verdade, né? Eu nunca concordei muito com o Vettel, mas daí na antessala do pódio o Vettel falou. Você vê como tem corrida famosa, né? Até hoje a gente fala no torpedo russo e tal. Foi na corrida do Grande Prêmio da China que o Kvyat acertou o Vettel. Ou melhor, o Vettel acertou o Kimi, botou a culpa no Kvyat e falou "You came like a torpedo". Então foi aqui que nasceu. Só que a história do torpedo russo perdeu a graça na corrida seguinte, que foi a corrida aqui da largada. Ó, essa daqui é a largada na Rússia. Ó. Note que o Hamilton está largando lá atrás porque foi penalizado por quebra. O Kvyat acertou o Vettel na curva 1 e depois na curva 3, né? Se eu não me engano. Ele acertou na primeira volta, nas 4 primeiras curvas, o Kvyat acertou o Vettel 2 vezes, né? Então ele acabou sendo rebaixado para Toro Rosso a partir da 5ª etapa na Espanha. Que daí a gente tem essa imagem aqui muito bacana. Ó, esse aqui é o Vettel depois de ser torpedeado pela 2ª vez na mesma corrida, que ele fala: "Isso aqui é ping-pong, qualquer, me acertaram na 1, me acertaram na 3, não sei o quê", né? Aquela cena muito famosa, isso que eu falo 2016, muita corrida famosa. E daí na Espanha tem a coletiva, que você tem a cara de tacho, né, do Kvyat sendo ali na coletiva, porque claro que a Fórmula 1 foi lá e colocou o Verstappen e o Kvyat na coletiva, e o Kvyat está ali com aquela cara de muito feliz, de recém-rebaixado, e foi uma pena porque o psicológico dele foi para as cucuias, né? O Kvyat nunca mais conseguiu se recuperar, nunca mais não, depois ele ficou um ano fora, voltou um pouco melhor e tal. E essa é a primeira coletiva do Verstappen como piloto da Red Bull, né? Que é uma coisa que a gente tem hoje mais ou menos como garantido. Então, assim, na comparação Verstappen contra Ricardo, eu fiz a estatística separada, né? Em pódios, foi 7 pódios para o Ricardo e 6 para o Verstappen. Se você pegar os pontos somente na Red Bull, o Ricardo venceu por 9 pontos. Lembrando que o Max Verstappen estava com 17 anos e foi no meio do ano para a Red Bull. E o Ricardo tinha disputado já 2014, 2015 pela Red Bull. Então não era uma coisa assim muito favorável ao Verstappen esse primeiro ano. O Ricardo venceu de 220 a 191. Eu tirei os pontos tanto do Ricardo como do Verstappen nas 4 primeiras corridas para fazer essa comparação. Então, o Ricardo venceu em pódios, venceu em pontos esse primeiro ano do Verstappen na Red Bull. Em qualifying, somente Red Bull de novo. Ricardo 11 a 6 no Verstappen. Então, foi um ano que o Ricardo acabou sendo superior de maneira geral. Então, como eu disse, o Ricardo ficou em terceiro no campeonato e o Verstappen em quinto, por pouco que ele não ultrapassou o Vettel, mesmo fazendo 4 corridas na Toro Rosso, e ficou 70 pontos à frente da Ferrari. Então, de Red Bull é isso que eu tenho a dizer. Deixa eu achar uma fotinho que apareça a Ferrari aqui, ó, essa que eu queria mesmo, ainda bem que deu certo. Esse aqui é o Kimi sendo ultrapassado, né? Essa corrida do Verstappen em Interlagos é considerada uma das corridas mais épicas da história, né, da Fórmula 1 que um piloto já fez, mesmo que ele tenha chegado em terceiro. Ele estava em segundo, mas teve um vacilo estratégico ali da Red Bull que ele acabou terminando em terceiro. Mas assim, o desempenho dele foi muito sensacional. Mas aqui, eu peguei essa imagem para poder falar da Ferrari. Deixa eu ver se eu não estou tampando a Ferrari, não. Dá até para aumentar o tio Delvas aqui, só para aparecer o Iron Maiden um pouco mais. Ó. Olha que beleza, vamos ver se eu não esqueço depois, né, porque às vezes o tio Delvas deixa a foto grande, esquece de tirar e fica tampando as coisas. Então, Ferrari SF16H. SF de escuderia Ferrari, 16 de 2016 e H de Hybrid, né? Foi um ano sem vitórias. A gente lembra que o Vettel teve as vitórias dele em 2015, que foram muito gloriosas, né? Na Malásia, logo na segunda etapa. Depois ele ainda venceu na Hungria e em Singapura. Esse ano de 2016 não, a Ferrari não teve nenhuma vitória. É o ano do famoso xingamento do Sebastian Vettel para o Charlie Whiting lá no México, né? Porque ele estava tentando ultrapassar o Verstappen travou o pneu, passou reto, passou pela grama, daí o Vettel falou um palavrão no rádio mandando o Charlie Whiting se ferrar, né? Não foi bem se ferrar que ele falou. E depois, nessa mesma corrida, o Vettel ele mesmo cometeu uma infração contra o Daniel Ricciardo, né? Eu tenho a imagem disso aqui. Interlagos foi depois, né? Então, é mais ou menos
aqui, ó. Esse aqui é o Hamilton travando o pneu na largada do México. É para eu ter... aqui, ó. Você não pode virar o volante para cima do outro piloto durante a frenagem, né? E foi isso que aconteceu, né? Essa aqui é uma zona de DRS, então você vê que o Ricardo já está freando e o Vettel está virando para cima dele na frenagem. Isso é muito fácil de ver na telemetria, né? Porque você vê o momento que o cara enfia o pé no freio e se ele está virando o volante ou não. Isso aí é super fácil. Então, essa corrida do México, o Vettel aprontou porque ele xingou o Charlie Whiting e depois ele teve essa manobra ilegal contra o Ricardo. Então foi engraçado porque quem chegou em terceiro na pista foi o Verstappen. Só que o Verstappen foi punido. É aquela cena famosa, mais uma cena famosa de 2016, que é o Verstappen lá na antessala, tomando uma água mineral, tal, com o Hamilton, e vem o fiscal da FIA e fala, FIA, vai ser outro cara no pódio. Tal. Aí vem o Vettel pro pódio, todo feliz, mas depois do pódio o Vettel foi punido também. Então quando você olha no resultado do Grande Prêmio do México, quem foi o terceiro colocado foi o Ricardo, graças a punições para Verstappen e Vettel. Então assim, vamos achar de novo aquela foto bacana que tem o Kimi aí. Então foi um ano sem vitórias, foi um total de 11 pódios, 7 pódios do Vettel, 4 do Kimi, sendo o último pódio do Kimi na 9ª etapa. Só que foram 21 corridas, então o Kimi, a segunda metade do campeonato dele foi um pouco burocrática, o Vettel ainda conseguiu 2 pódios no segundo semestre. E nos pontos foi mais equilibrado. Há quem diga que a própria Ferrari considerou de certa forma que o Vettel deveria ter superado o Kimi de maneira um pouco mais convincente, porque ele venceu o Kimi por 212 a 186. Então, esse é um ano em que o Kimi melhorou um pouco, porque a Ferrari abandonou aquele sistema. Você olha aqui na imagem, ó, o Kimi, ele tá... Você nota que a Ferrari voltou a ter suspensão dianteira do tipo push rod, né? Porque não faz nenhum sentido você querer colocar um pull rod na frente. Isso atrapalhou muito o estilo de pilotar do Kimi. Então, um pouco o Kimi melhorou e um pouco o Vettel também, talvez pudesse ter ido um pouco melhor. Tanto que em qualifying, o Kimi superou o Vettel. Foi 11 a 10 para o Kimi. Então, aquilo que eu falo. Será que o Vettel não tinha que ter superado o Kimi de maneira um pouco mais convincente? Mas esse carro, de certa forma, estava... Assim, é um carro que não foi tão bem, mas é um carro que já era com a equipe de projetistas, o James Allison, Simone Hest e o Dirk De Beer. E os motores, quem fazia, né, eram bons motores da Ferrari, era um cara chamado Mattia Binotto, né, que depois ia ficar famoso aí por ser diretor técnico da Ferrari. Essa daqui é a Williams FW38 com motor Mercedes, né? Felipe Massa e Valtteri Bottas. Em pontos, o Bottas superou o Felipe por 85 a 53, né? O Felipe foi superado pelo Bottas, mas achei que não foi tanto, 85 a 53. O Bottas teve um pódio, um quarto lugar e 2 quintos. E o Massa não foi ao pódio, né? Foi só 2 quintos lugares, os 2 melhores resultados dele. A Williams acabou caindo para quinto nos construtores. Seria o penúltimo ano de dignidade da Williams, sabe? Porque no ano seguinte, 2017, em que o Felipe Massa e o Stroll, né, dividiram a Williams para 2017, a Williams conseguiu ficar em quinto de novo. Daí sim foi o último ano de dignidade. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu não estou tampando, acho que aqui eu tô, né? Ó, não tampei a Williams, mas vamos diminuir a peita do Iron Maiden. A Williams ficou em quinto no campeonato. Ainda ia ficar em quinto em 2017 também. Mas você nota que já não estava mais uma coisa tão bem como 2014, por exemplo, né, que a gente achava que a Williams ia ficar eles ficaram em segundo no campeonato, depois caíram para terceiro e agora quinto. Então, né, já não estava aquela maravilha toda. Mas assim, a Williams... peraí que esse aqui não é a Williams, né? Cadê a Williams, meus amigos? Então, Williams em quinto, penúltimo ano, ela estava em quarto nos construtores até a metade do ano. Mas o carro já tinha dificuldades ali para desenvolver e na etapa 15 em Singapura, a Force India passou. A gente tem mania, eu tenho mania de chamar Racing Point de Force India, né? Agora eu estou chamando menos. Mas nesse ano era Force India ainda, né? Então, caiu o mouse.
Se eu fosse um super youtuber, eu ia cortar isso aqui, mas eu vou consertar o mouse aqui em tempo real mesmo, se eu conseguir, né? Deixa eu ver. Vamos ver se o mouse está funcionando. Está funcionando, então, muito obrigado. Não vou mais deixar esse mouse tão na ponta, né? Então, assim, Williams FW38, em qualifying, acho que eu não anotei aqui, mas acho que está aberto, né? Se não me engano, o Bottas superou o Felipe com uma certa vantagem considerável, assim, ó, Bottas 17-4 no Felipe Massa, né? Então, você vê que o Felipe Massa é um cara respeitado na Fórmula 1, como um cara rápido, né? E por isso que o Bottas foi a primeira coisa que a Mercedes pensou quando teve que substituir o Rosberg, porque o Bottas ele superou o Massa de uma maneira bem convincente, a gente pode dizer, né? Então, eu acho que isso aqui é importante de ficar claro. Mais um carro que a gente tem que falar, ainda não é esse carro aqui, ó. É a famosa McLaren MP431. O Alonso ganhou em pontos do Button por 54-21. Se note que esse aqui foi um ano que a McLaren Honda conseguiu chegar em sexto lugar nos construtores. Vou apertar aqui o campeonato de construtores, olha lá. Eles ficaram longe, né? 76 pontos contra 138 da Williams, que foi em quinto, mas ficou em sexto lugar, ou seja, ainda se tinha um certo grau de esperança na McLaren Honda, porque assim, eles ficaram em nono, se eu não me engano, né? Em 2015, no primeiro ano da Honda, que foi lamentável. Nesse ano subiram para sexto, mas o que quebrou as pernas foi o ano de 2017, que eles voltaram a ficar em nono, né? Que aí a McLaren também estava muito perdida. O ano em que teve o primeiro carro laranja da McLaren. Tem uma série, né, na Amazon que eles falam, tem a McLaren do Alonso com Van Dorn, né? E é deprimente. Aquela série vale a pena. Você tem que estar muito para cima para você não terminar a série em depressão profunda. Assim, porque se você já estiver meio tristonho, aquilo lá acaba com você. Porque assim, o carro não encaixa, o carro está atrasado, o cara fala que o carro vai ficar pronto, na verdade está tudo, sabe? Aquilo lá retrata bem a bagunça que a McLaren estava antes de chegar o Zac Brown, ou no momento que o Zac Brown chega, né? Se você comparar a parte operacional da McLaren do jeito que o Zac Brown pegou e do jeito que está agora, no final de 2020, que é quando eu estou gravando esse vídeo, você fica com uma impressão muito boa do Zac Brown, assim, porque o Ron Dennis, ele era um cara muito centralizador e tal, mas ele teve aquele lance que ele quis criar aquele sistema matricial, de ter departamentos dentro da equipe, que cada um cuida disso, daquilo, que se vocês seguem a nossa série, vocês lembram que ele fez isso para minar o Adrian Newey. E essa estrutura burocrática, parece uma repartição pública, foi catastrófica para a McLaren, tanto que eles conseguiram fazer carros melhores no momento que entra o Zac Brown com outro estilo de administração, né? Então, Alonso ganhou do Button 54-21, e mesmo com uma corrida a menos, né? Porque o Alonso ele não participou da segunda corrida da temporada. Vocês lembram por quê? Não. Porque na primeira corrida da temporada aconteceu isso aqui, né? Que é o acidente ali em corrida do Alonso na frenagem ali atrás da Haas, que ele perde o carro. Isso aí sempre é impressionante da gente assistir o que sobrou do carro do Alonso, né? E então ele acabou não participando da corrida seguinte, né? Que acho que foi a Malásia, se eu não me engano, né? Deixa eu ver o calendário. Não, Bahrein. O Alonso não participou do Bahrein. Se você olhar aqui, ó, tem um branquinho aqui no Alonso, ó. Quando fica totalmente em branco é que ele não participou do evento de maneira geral, né? Se o cara participou, mas não largou, é did not start e assim por diante, né? Eu não vou ficar explicando aqui a Wikipédia. Mas, assim, mesmo com uma corrida a menos, o Alonso conseguiu vencer por... Cadê você, meu filho? Cadê você, Alonsinho? Você aqui? Não, você aqui. Não, você aqui. Conseguiu vencer o Button por 54-21. Em qualifying, o Alonso superou o Button também com certo conforto, 15-4. Foi um ano melhor que 2015, porque de nono pulou para sexto. Tinha feito só 27 pontos em 2015, fez 76 em 2016, ou seja, fez mais que o dobro. Mas o problema foi 2017, que terminou de cair a casa, né? Então, para quem quiser testemunhar isso, não é fácil.
Você vê lá na Amazon, tem essa série ali. Acho que são 4 episódios só. Acho que eles iam fazer o ano inteiro, mas cancelaram. Mas eles ainda tiveram a coragem de lançar, né? Eu acho que só tem o começo da temporada ali. Depois acho que não tinha mais o que falar, né? Mas isso eu tô falando de 2017. Esse carro aqui eu tenho que, de certa forma, pedir uma desculpas para vocês, porque eu esqueci de falar do Felipe Nasser em 2015. Né? O Felipe Nasser ele é o brasileiro com a melhor estreia na história da Fórmula 1, porque em 2015, na primeira corrida, ele chegou em quinto lugar. Mas, infelizmente, em 2016, o carro essa aqui é a Sauber C35. O carro da Sauber foi lamentável, né? Em 2015 o carro era razoável, o Felipe Nasser fez 27 pontos contra 9 do Ericsson em 2015. Mas para 2016, essa C35 aqui era uma desgraça, já refletindo, né, que era uma situação financeira calamitosa que a equipe estava, então só foram marcados 2 pontos que foram conquistados de maneira heróica pelo Felipe Nasser no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos na chuva. Né? Então é uma pena, né, o que aconteceu com o Felipe Nasser, porque ele é um piloto de qualidade que mostrou um bom serviço ali em 2015, mas para 2016 ele foi muito sacaneado. Talvez ele tivesse chance de ter resultados melhores em 2016 para conseguir uma vaga em outro lugar em 2017. Mas isso aí tem um mecânico da Sauber que deu essa declaração, e o próprio Felipe Nasser também, que foi uma vergonha o que aconteceu na Sauber em termos de prejudicar para tentar privilegiar o Ericsson. Né? Então foi uma coisa muito suja o que aconteceu. E é uma pena porque o Felipe Nasser é um piloto bem diferenciado, sabe? Eu acho que não merecia ter desaparecido da Fórmula 1 de maneira tão súbita, com uma carreira tão curta. Então essa aqui é a minha opinião. Então fica aqui minhas desculpas que eu não falei da Sauber C34, que era um carro legalzinho. Estou falando agora só da C35, mas falando das duas, de certa forma, né? Então foi um grande ano. Esse aqui é o Felipe Nasser em Interlagos, só que nos treinos ainda, né? Na parte seca. Carro muito bonito, aí com patrocínio do Banco do Brasil. Então, olha, os carros a gente já falou, então vamos falar da temporada. Já falei da treta maior, que é o lance de que o Hamilton teve seus vacilos, mas seria campeão confortavelmente em cima do Rosberg, não fosse a diferença enorme. Lembrei, sabe aquela hora que eu ia falar que eu esqueci alguma coisa? Puxa vida, ainda bem que eu lembrei. O Lewis Hamilton, se você somar os carros que tinham motor Mercedes nesse ano, eu acho que não era só a Mercedes, a Williams e mais uma, Force India. Se eu não me engano, ainda tinha Manor nesse ano ou não? Vamos conferir aqui. Essa é a estatística que eu falei aquela hora que me deu branco. Não, é Manor, Mercedes. Então tinham 4 equipes com motor Mercedes. Tinham 8 pilotos que usavam motor Mercedes. Quem que foi o piloto que teve mais da metade de todas as panes mecânicas de motores Mercedes durante todo o ano? Lewis Hamilton. Então o Lewis Hamilton ele teve mais do que 50% de todas as falhas mecânicas entre os 8 pilotos com motor Mercedes no ano. Então essa é mais uma estatística para demonstrar, né, que esse ano, por mais que o Hamilton tenha tido seus vacilos e por mais que o Rosberg tenha sido extremamente valoroso, o que decidiu foi essa parte mecânica. E daí que vem o título, que eu ainda não fiz a capa, mas que vai ser Rosberg e o quebra-quebra. Tem gente que vai cancelar a inscrição, tem gente que vai me xingar, mas eu estou colocando os dados aqui para vocês. Né? Se vocês não concordam, apresentem dados que corroborem isso. Que na pista o Hamilton venceu em vitórias, venceu em qualifying e o que acabou decidindo foi isso daí. Então assim, primeira corrida, Grande Prêmio da Austrália, famoso pelo acidente do Alonso. O Hamilton fez pole, mas as Ferraris pulam na frente na largada. Daí o Rosberg e Hamilton ficam em terceiro, quarto. E com isso o Rosberg acaba vencendo a primeira corrida. Né? Por isso que tem essa imagem aqui. Ó. Isso aqui é na Austrália. Lindíssima como sempre a Mercedes. Ainda mais o capacete preto. Né? Se eu pensar, o Hamilton copiou depois, né, o capacete preto do Rosberg. Nessa época a gente diferenciava, né, capacete preto Rosberg. E claro, e o número 6 pequenininho, e o Hamilton tinha o capacete branco e o número 44. Essa daqui, ó, é a largada no Bahrein.
você nota que o Hamilton fez a pole, só que na largada ele foi abarroado pelo Bottas. Ele acabou não abandonando. Eu não sei se o Bottas abandonou também ou não. Vamos ver aqui no resultado do campeonato. Mas o fato é que o Hamilton foi abarroado pelo Bottas. O Bottas foi punido, aquela coisa toda. Então, com isso, mais uma vitória do Rosberg. Né? Esse é aquele ano que o Rosberg ganhou as 4 primeiras. E que a galera fala um pouco, não, o Hamilton também achou que ia conseguir remar e tal, né? Aí, ó, Lewis Hamilton, 3º lugar, Bottas 9º. Então, eles acabaram não se eliminando ali naquele começo. Aí a gente vai para a Rússia, onde você nota que o Hamilton está largando... Não, isso aqui é China. Tá largando lá atrás? Tá. Olha aqui onde é que o Hamilton tá, ó, na largada. Por causa de punição, por causa de motor. E o Rosbergueira aqui tranquilo, tal. Essa corrida da China, o Hamilton larga em último. É a famosa corrida do torpedo, que eu já mostrei imagem para vocês aqui, ó. Esse aqui é o torpedo tentando fazer amizade ali com o Vettel depois de tomar uma bronca, né? Gente, quando alguém... Eu vou dar uma dica para vocês psicológica agora. Vocês vão lá agora e assistam, né? Depois que terminar o vídeo, vocês assistam essa antessala do pódio ali do Vettel xingando o Verstappen. Desculpa, xingando o Kvyat. Acho que eu estou falando Verstappen errado. Vão lá e assistam essa cena depois. E daí vocês aprendam, cara. Isso é uma coisa que às vezes a gente faz, mas não está certo. O Vettel, ele vem xingar o Kvyat e o Kvyat começa a dar risada e falar, mas eu não fiz nada. Cara, quando alguém vem acusar você de alguma coisa, a tua primeira coisa que você faz é acusar o cara de novo. Porque você não, na verdade, você ainda não sabe quem que tá certo e quem está errado. E nessa história aqui eu vou te falar, o Vettel ele acabou usando o Kvyat como bode expiatório. Ele acertou o companheiro de equipe, uma coisa que você nunca pode fazer. Ele vem lá e vem xingar o Kvyat. Aí, ó, você me torpedeou. E o Kvyat, você começa a dar risada. Isso é claro, você está nervoso, tudo, mas, gente, não façam isso. Você faz uma cara de que tá certo. Não dê risadinha. Se um dia você for piloto e o Vettel vier te acusar, não vai ser isso. Mas eu falo na vida, entendeu? Não baixa a bola tão fácil assim, porque pode ser que você esteja certo, entendeu? É aquela velha máxima, né? Às vezes você até pode estar errado, mas se você mostrar uma certa convicção, você pode acabar escapando. Não que seja bonito isso, mas eu fico com muita pena do Kvyat e da insegurança dele. Claro, o Vettel é o tetracampeão da Ferrari, aquela coisa toda, mas a reação do Kvyat naquela hora me deixa muito triste, assim, sabe? Que ele podia ter feito igual o Felipe Massa, por exemplo, aquela vez em 2007 em Nürburgring, entendeu? O Alonso foi lá, ganhou, veio querer falar, você quis me tirar da pista. E qual que foi a reação do Felipe Massa? Cara, parabéns, Felipe Massa, porque mandou o Alonso ir evacuar o intestino 30 vezes e falou, você ganha e ainda vem falar isso aí, rapá? Qual que é a tua, meu? Então, assim, não seja um Daniil Kvyat na vida, cara. Seja Felipe Massa, tá bom? Um abraço, Felipe Massa. Nunca falei com o Felipe Massa, mas um abraço para ele. Então esse daqui é o Vettel fazendo bobagem, depois querendo falar do Kvyat. Essa aqui é a largada na Rússia, o Hamilton punido lá atrás. Aí tem todo o acontecimento do Kvyat torpedeando o Vettel, que daí perdeu a graça porque o Kvyat foi rebaixado. E a gente chega na Espanha, que é a primeira corrida do Verstappen pela Red Bull e é a primeira corrida do Kvyat rebaixada. Então é a famosa corrida da colisão entre as duas Mercedes. Essa imagem aqui ela é muito legal, né? Deixa eu ver se eu dou um zoomzinho para vocês aqui. Que tem o Hamilton, que ele tá com a mão no capacete, né? Na hora que ele tá deslizando pela brita, ele já coloca a mão na cara, assim, como quem diz, minha Santa Aparecida, o que nós fizemos aqui? O que eu fiz e tal, né? Essa largada ela é muito famosa porque, assim, o que acontece? O Rosberg, uma coisa muito rara, né? Porque o Rosberg era um cara muito cerebral, né? O Rosberg é um daqueles pilotos muito raros que, assim, é uma inteligência superior, nitidamente. Você vê o Rosberg falando, o Rosberg analisando uma coisa, a quantidade de línguas que o cara fala, uma série de coisas. Ele é uma inteligência superior e é um cara extremamente rápido e talentoso, né? Então, para mim é merecido esse campeonato dele, mesmo que tenha sido circunstancial. Eu sou um cara que, por mais que ele tenha feito umas sujeiras com o Hamilton em 2014, em 2016 também, a gente vai falar de uma aqui, mas o Rosberg, num raro erro dele, ele tá com o carro desregulado, então a parte híbrida do carro para de carregar na saída da curva 3,
E isso começa a piscar aquela luz atrás do carro quando você tem o D-Rate, que chama, que é quando acabou a energia híbrida e teu carro está só no motor de combustão interna. Isso a gente tem visto muito em 2020, o comentarista sensacional, eu gosto demais dos dois comentaristas da Globo, o Luciano Burti e o Giafone, que ele ensinou a gente a ver isso, né? Que você vê que no final da reta, às vezes o carro ele está indo, de repente ele já começa a frear antes da freada. Que na verdade é que a energia híbrida cortou, né? Que esse é o chamado D-Rate, né? Que é tipo, o carro é rebaixado em potência. Então o que aconteceu nesse caso aqui? O Rosberg estava regulado errado, acho que ele colocou para colher energia híbrida, não para gastar, alguma coisa assim. E começa a acender a luz e o Hamilton fala, cara, é agora, porque o Hamilton fez a pole, mas o Rosberg ultrapassou. E é aí que entra o grande mérito do Rosberg. A maioria das vezes, se o Rosberg conseguia pular na frente, o Lewis Hamilton não tinha resposta. Foram raras as vezes, até é interessante um dia a gente fazer uma estatística disso, às vezes que o Hamilton conseguiu vencer na pista o Rosberg, né? Tem o Grande Prêmio do Japão 2014, né? Tem outras vezes, principalmente na chuva, né? Japão 2014, Mônaco 2016, mas de maneira geral, o Rosberg, quando ele pulava na frente, o Hamilton não tinha resposta. Então o Hamilton deve ter pensado, cara, eu tenho que ultrapassar esse cara, aproveitar agora, tal. E o Hamilton tenta ir por dentro, o Rosberg tenta fechar a porta, aquele estilo Rosberg de fechar a porta, igual ele fez no Bahrein, que tem aquela frase famosa do Alonso na Ferrari, you always have to leave space, você sempre tem que deixar espaço. Rosberg dá aquela fechada à maneira de Rosberg e colaboradores, e o Hamilton fala, cara, vai pela grama mesmo, mas o Hamilton com as duas rodas na grama perde o controle do carro e os dois carros se eliminam ali. Então, corrida muito famosa por essa batida e claro, vitória do Verstappen aos 17 anos. Aqui ó, é a cara de tacho do Kvyat, aqui é o Verstappen comemorando. E nota que ele tinha 17 anos, mas ele não, né, o bom do pessoal ali da Alemanha, Inglaterra, Holanda, é que a galera gosta de uma birita, né? Então isso é um traço neles que eu aprecio muito. Então 17 anos, azar, tomou uma golada da champanhe ali e pronto, né, meus amigos? Eu que sou brasileiro, acho muito bacana o cara que, né, já toma uns goró desde os 17 ali, pelo menos. Claro, você que tem ali 16, talvez seja melhor você ir devagar, né, ainda, meu amigo. E sempre vai devagar e nunca dirija depois, né? Por favor, não dirija depois. Ah, mas fulano, tudo bem, mas tá errado. Não dirija depois. Essa corrida ela foi interessante porque foi uma batalha de estratégia, né? Na verdade, os caras que estavam na frente eram Ricardo e Vettel, a outra Red Bull e a outra Ferrari. Só que eles foram para 3 paradas e o Verstappen e o Kimi conseguiram manter a velocidade suficiente para fazer 2 paradas e prevalecerem, né? Então acabou sendo o Kimi pressionando o Verstappen no final, mas o Verstappen conseguiu segurar e venceu sua primeira corrida aos 17 anos. Aqui dá para ver também que o Kimi sempre foi um cara que não foi muito ligado assim nessa parte física, vamos dizer assim, né? Que você nota ali um queixo duplo ali do Kimi. Sempre foi um pouco mais rechonchudo do que seus companheiros de equipe, o nosso amigo Kimi Raikkonen, né? Porque tem aquele cara que ele é um psicopata do exercício físico, que nem o Fernando Alonso, por exemplo, né? Daniel Ricciardo, esses caras assim. Então, e assim, você nota que, por exemplo, você pega o Michael Schumacher, por exemplo, ele terminava a corrida sem suar. E o Mika Hakkinen era um cara um pouco mais para esse lado ali do queixo duplo do Kimi. Então, às vezes, isso pode fazer diferença, né? Da metade da corrida para frente, se o teu físico não é igual ao do outro cara, você começa o cronômetro. O cronômetro, gente, é soberano. Então, às vezes, o teu físico pode pesar no cronômetro e isso pode ser muito complicado. Próxima corrida é Mônaco. Essa daqui é a Red Bull perdendo a corrida para o Daniel Ricciardo, né? O Ricciardo fez a pole, estava liderando, corrida maluca, com chuva, um monte de coisa. Só que ele chega no pit stop na hora de colocar os intermediários, ou na hora de colocar, não sei, aqui eles estão trocando ou de intermediário para full wet, ou de molhado total para intermediário. Chega lá, a equipe está sem os pneus, ele fica com o carro erguido no macaco ali, esperando pneu, uma tragédia. E o Lewis Hamilton acaba vencendo a corrida. O Lewis Hamilton considerou que foi a sorte sorrindo para ele, sendo que ela tinha negado a vitória em 2015, né? Porque em 2015 o Hamilton vinha liderando muito tranquilo,
Aí tem um safety car virtual e a equipe fala... o Hamilton tem lá sua parcela de culpa, porque fica enchendo o saco. O Bono, my tires are gone, né? Que é um meme já da Fórmula 1. Ele falando pro Bono que o pneu dele acabou. Mas a Mercedes comete um erro estratégico e acaba perdendo a vitória. O Hamilton cai para terceira e não consegue ultrapassar ninguém de pneu novo, porque faltavam poucas voltas. E Mônaco, né? E acaba sendo Rosberg, Ricardo, Hamilton. E nesse ano de 2016, daí a sorte sorriu para o Hamilton, porque era uma vitória fácil para o Ricardo, que dessa vez a equipe jogou fora também. Então acabou ficando 1-1. Se não fosse esses azares todos, provavelmente o Hamilton teria vencido em 2015, o Daniel Ricciardo em 2016, eles só trocaram. Então acabou que o Cosmos acabou deixando o karma relativamente equilibrado entre os dois pilotos nesses 2 anos em Mônaco. Maluquice isso que eu falei agora, né? Mas faz sentido por outro lado. Aí vem Baku, esse aqui, ó, a equipe fazendo bobagem com o Ricardo. Esse aqui é em Mônaco ainda, o Hamilton... O Rosberg foi muito mal nessa corrida, né? Se você for olhar no resultado aqui de Mônaco, ó, o Hamilton ganhou, o Rosberg chegou em 7º. Porque o Rosberg, ele não conseguiu aquecer pneu, aquecer freio. O Hamilton não teve nenhum problema mecânico, nem nada assim. Então o Rosberg, de certa forma, chegou em 7º meio que por mérito nessa corrida. E então foi uma corrida ruim do Rosberg. Esse aqui é o Hamilton na chuva com os pneus de chuva extrema em Mônaco. E aí vem Baku. Esse aqui é o Hamilton batendo no qualifying em Baku. Então essa é uma corrida que o Hamilton não largou lá atrás por culpa de quebra do carro. Ele bateu na curva do Castelo lá, né, que a gente chama de Castelo do Bowser, para quem já jogou. Esse aqui é o Rosberg comemorando, o seu estilo Mark Webber, né? Sempre dá para fazer um Photoshop com algum foguete aqui embaixo, né, do cara decolando. Esse aqui é o Hamilton, ó, depois da batida no qualifying. Acho que tem mais uma imagem da que eu separei, ó. E o que aconteceu nessa corrida? Ele bate no qualifying e depois o Hamilton não consegue remar no pelotão. Você nota que essa corrida aqui, ó, o Hamilton largou em 10º. Largando em 10º, um cara da Mercedes conseguiria chegar em segundos. No entanto, o Hamilton acaba chegando em 5º. Por causa desse lance que nessa época estava tendo essa regra que você não podia dar instrução para o piloto de algumas coisas. E o Hamilton estava com o motor dando esse derate aí, perdendo potência no meio da reta. Então, para o cara que precisava remar no meio do pelotão, isso atrapalhou muito. Então o Hamilton foi vacilo dele, porque o Rosberg nitidamente conhecia melhor os procedimentos do carro do que o Hamilton, e isso aqui acabou custando caro para o Hamilton, né? Porque o 5º lugar faz 10 pontos. Se o Hamilton tivesse remado até o 3º lugar, ele faria 15 pontos, e ele perdeu o campeonato por 5 pontos. Então você vê que o Hamilton vacilou, deu chance pro azar e o azar cobrou, né? Então é aquela coisa que eu falo que vitória do Rosberg. Essa regra das comunicações acabou sendo revisada depois do Grande Prêmio da Alemanha, porque estava dando muito problema, muita gente sendo punida por isso. E depois de Baku, é um dos auges do Rosberg na frente do Hamilton. Vamos olhar aqui o campeonato, ó. Eu não estou com a imagem grande tampando, né? Não. Você nota aqui, ó, que o Rosberg, ele ganha as 4 primeiras, os dois se eliminam, o Hamilton dá uma remadinha, mas o Rosberg ainda vence de novo na Europa. Então, depois dessa etapa aqui, ó, que foi a 8ª corrida em Baku, o Rosberg estava, cadê aqui nas minhas anotações, 24 pontos à frente do Hamilton. Não chegava a ser uma vitória, mas se ele marcasse o Hamilton de perto. E aí você nota aqui, ó, que vem 4 vitórias seguidas do Hamilton: Áustria, Inglaterra, Hungria e Alemanha, que a gente vai falar de algumas delas aqui, né? Então o que aconteceu? Baku, Rosberg 24 pontos à frente, Hamilton bateu, aí vem Silverstone, corrida molhada, etc. Mas você nota que em Silverstone o Rosberg é a corrida em que ele chega em 3º, né? Não foi tão bem. E depois o Hamilton ele ganha também na Hungria. E essa aqui é a imagem que eu escolhi da Áustria, né? Porque
o Rosberg está liderando, o Hamilton vai buscando ele no final, e quando o Hamilton vai ultrapassar o Rosberg por fora, o Rosberg faz uma trajetória totalmente anômala, né? Ele quer fazer aquele lance de que, não, se eu tô por dentro, eu vou fazer a curva lá no alambrado, e o cara vai ter que, se ele quiser fazer a curva por fora de mim, ele vai fazer na grama. E o Hamilton falou, não, cara, se você for fazer isso, eu vou tocar o carro em cima. Acabou que a sorte sorriu para o Hamilton nesse momento, porque daí quem quebra o carro mais é o Rosberg, acaba a asa dele indo parar embaixo do carro, tá? Eu não lembro se eu tenho imagem disso. Aqui, ó, os dois saindo engalfinhados da curva. Essa é uma corrida que eu me lembro certinho do meu irmão me ligando depois, falou, cara, que corrida que foi essa? Né? Porque é uma das corridas mais épicas da história. E aí tem o Rosberg aqui com a asa indo parar embaixo do carro, tá? O Rosberg acabou chegando nessa corrida em quarto lugar. Mas essa corrida foi, de certa forma, uma manobra um pouco condenável aí, né? Então tem essa colisão, o Rosberg chega em quarto, só que o Hamilton, ele ganha essas 4 corridas aqui, ó. Ele dá uma remadinha, né? Consegue recuperar, apesar que o Rosberg, olha, ele tá sempre mais ou menos ali por perto. Só que vem de novo 3 vitórias seguidas do Rosberg, né? Na Bélgica, na Itália e em Singapura. O que acontece? O Rosberg, na Bélgica, o Hamilton precisa largar em último de novo. Eu não sei se eu tenho imagens da Bélgica, talvez eu tenha pego alguma da largada. Aqui, ó. Essa aqui é a largada em Spa-Francorchamps. Esse aqui é o Rosberg largando em primeiro, bonitão aqui, todo, né, pimpão. E esse cara lá no fundão, ó, junto com as McLaren, né? Nesses anos aqui, o cara tá perto das McLaren, é uma humilhação, meus amigos. Ó, eu não tô achando a outra McLaren aqui. Garanto que tá largando do pit lane, tá? Pode ser que eu esteja errado, me corrijam. Será que esse cara aqui é uma McLaren? Aí, ó, Sensodini. Não, ó, tô sendo injusto. O Button tá aqui na frente, hein? Olha que beleza. Então tá, mas de qualquer forma o que eu queria falar é o seguinte, o Rosberg aqui todo pimpão em primeiro e o Lewis Hamilton largou em último, porque aqui ele trocou todos os componentes do motor, perdeu lá 40 posições e assim por diante. E com isso o Rosberg vence. O que mais que acontece? Na Itália, o Hamilton consegue fazer a pole por meio segundo. Essa aqui é a largada em Monza. Aí o Hamilton vacilou, porque cadê o Hamilton? Ele está aqui, ó. Ele está freando atrás do Bottas e do Vettel aqui, né? Então ele fez a pole, largou muito mal, cai para sexto. Daí ele acaba remando, né? Em Monza dá para ultrapassar e chega em segundo. Ele ainda consegue manter 2 pontos de vantagem para o Rosberg depois dessa corrida. Só que aí vem Singapura, porque o Rosberg ele faz a pole, vence a corrida, e o Hamilton ele tem um final apagado. Ele não entrega no qualifying, ninguém nunca entendeu. Tem o Hulk lá se espatifando no muro, né, nessa largada aqui. O Hamilton, na verdade, ele toma sufoco na corrida, ele chega num terceiro meio apagadão, né? Então, com isso, o Hamilton, que chega em Singapura 2 pontos à frente, o Rosberg recupera a dianteira do campeonato, porque ele faz 10 pontos a mais, né? 25 do primeiro contra 15 do terceiro. Então o Rosberg 8 pontos à frente. E aí acontece a Malásia, né? A Malásia, corrida que na largada o Vettel abalroa o nosso amigo Rosberg. Rosberg vai parar em último, né? Tem outra imagem disso aqui, que é aqui, ó. Então, o Rosberg vai parar em último, então parece que o Hamilton vai conseguir remar. O Hamilton chegou nessa corrida aqui 8 pontos atrás, então acho que vai dar. Só que aí acontece, né, a cena clássica, o no. Inclusive aqui o Hamilton tá com a mão na cabeça, pegando fogo e tal, né. Muita gente ia escolher essa imagem aqui como a imagem do campeonato. Eu ainda vou decidir qual que eu vou colocar na imagem, mas acho que se eu colocar essa imagem na capa desse vídeo vai ser muito ofensiva, então também não vou fazer isso, que vai estar catucando demais a turma, né? Acho que eu vou pegar aquela da Áustria lá, que é mais bacana. Bom, então, o que acontece aqui? Rosberg acaba fazendo 15 pontos pelo terceiro lugar e salta na frente, e ainda depois da Malásia tem mais uma corrida catastrófica, que é o Japão, que é onde o Rosberg consegue fazer a pole no mérito, e o Hamilton faz uma largada comédia, olha lá, ó.
o Hamilton ele largou em segundo aqui. Então o Hamilton, corrida irrepreensível do Rosberg, faz a pole, vence, o Hamilton larga em segundo e cai para oitavo na primeira volta. Ele termina em terceiro, uma corrida famosa pelas defesas do Verstappen, né? Porque Suzuka é uma pista muito estreita e o Verstappen, vocês conhecem o Verstappen defendendo, né? Ele é o sucessor mais legítimo do Senna que tem nesse quesito, né? Que ele, se for para ultrapassar o Verstappen, a chance de você bater é muito grande, assim como acontecia com o Ayrton Senna, né? Então o Rosberg marca 10 pontos a mais, porque o Hamilton chega em terceiro e abre 33 pontos para o Hamilton. Então, essa corrida... Será que eu estou tampando aqui o Hamilton não, na imagem? Não. Essa corrida do Japão é uma corrida muito importante, porque com mais esse vacilo do Hamilton na largada, o Rosberg abre 33 pontos de vantagem, faltando 4 corridas. Quantos pontos que faz o primeiro lugar? 25 e o segundo 18. Ou seja, o vencedor ele faz 7 pontos a mais do que o segundo colocado. Então, se o Hamilton ganhar todas e Rosberg chegar em segundo em todas, o Hamilton consegue tirar 7 pontos por corrida, em 4 corridas, 4 vezes 7, 28. E a vantagem do Rosberg é 33 pontos. E daí o que aconteceu nas últimas 4 corridas? Hamilton venceu as 4, Rosberg marcou o Hamilton de maneira perfeita, chegou às 4 em segundo, e com isso foi campeão por 5 pontos, entendeu? Ele sai com 33 pontos do Japão e termina com 5 pontos em Abu Dhabi. Perfeitamente programado, como eu disse, Rosberg é um cara extremamente cerebral, né? Então o Hamilton vence nos Estados Unidos, vence no México, né? Essa corrida é meio controverso aqui, né? Que teve gente que fez montagem com aquela estrelinha do Mario Kart, que o cara fica invulnerável, porque o Hamilton frita esse pneu, vai lá na grama, corta caminho e tal, e acaba que não acontece nada, não puniram. Tem a tretinha aqui que eu já falei do Vettel e Ricardo. E daí a gente vai para Interlagos, vitória do Hamilton. Talvez fosse para o Verstappen chegar em segundo, ele acaba chegando em terceiro, né? Um dos desempenhos mais maiúsculos da história. E a corrida de Interlagos ela é famosa também pela despedida extremamente emocionante, né? Quem não ficou, né, com lágrimas nos olhos nessa cena? Inclusive, se eu não me engano, o Galvão que fala que olha para o lado e o Burt está com o olho meio molhado, né? Não sei se é Reginaldo falando do Burt falando do Reginaldo, Galvão no meio. Me digam aí, porque eu não lembro direito. O Felipe ele se acidenta ali, né? Esse aqui é o setor A, né? Se você der um zoom grande nessa imagem, talvez você ache os nossos amigos que estavam lá, né? O Rubens e tal. Esse cara aqui poderia ser o Rubens, ó, barbudinho. O que mais que tem aqui? É que tá todo mundo de capa, é difícil, né? Mas isso tudo aconteceu na frente da galera do setor A, né? Então o Felipe Massa bate, manda um abraço para a torcida e volta, né? Uma cena extremamente emocionante. Tem as outras equipes, né? O Felipe Massa voltando, ganhando abraço da esposa, e o pessoal da Ferrari aplaudindo ao extremo o Felipe Massa, aquela coisa toda, né? Então, você ser uma boa pessoa, muitas vezes você vai perder para pessoas que são malvadas, né? Isso é uma realidade na vida de maneira geral. Muitas vezes até numa sociedade moderna, muitas vezes o picareta ele tem uma vantagem sobre o cara que trabalha honestamente. Mas no longo prazo, né, e esse reconhecimento pelas pessoas é uma coisa que geralmente o picareta não vai ter, né? Então o Felipe Massa é um cara que isso aqui é ele colhendo os frutos de ser um bom ser humano, né, na minha opinião. Então a gente tudo ficou muito orgulhoso. O grande detalhe dessa despedida do Felipe Massa é que acabou sendo uma pseudo-despedida, né? Tem até o perfil do Twitter que é super famoso, que é o Massinha Desaposentado, né? Que como o Rosberg aposenta de maneira, vamos dizer, súbita, eles têm que buscar o Bottas na Williams, e daí o outro cara era o Stroll. Eles não quiseram colocar 2 caras inexperientes e ligam para o Felipe Massa e falam: Felipe, nós vamos precisar de você mais um pouco, né? Então, despedida muito legal do Felipe Massa. Aí, em Asmarina, depois, a gente tem ainda um certo drama, porque o Hamilton ele perdeu por 5 pontos o campeonato. Se o Rosberg chegasse ele chegou em segundo, né? Marcou 18 pontos. Se ele chegasse em quarto, o Hamilton seria campeão. Então o Hamilton, como Yas Marina, a gente acabou de ver, né? Para quem está vendo agora em 2020 esse vídeo, é uma pista que ela
as ultrapassagens não acontecem, né? Ela tem aqueles retões com DRS e tudo, mas as chicanes, elas são muito estreitas, o cara não consegue fazer a curva em volta, tem que ser muito defensivo, senão bate. Então o Hamilton começa a segurar o ritmo para o Verstappen e o Vettel apertarem o Rosberg. Então vai que dá uma colisão, alguma coisa assim, porque se o Rosberg chegasse em quarto em vez de segundo, o Hamilton seria campeão. Então tem mensagens até do... tem o Bono falando, tem o James Vowles e tem até, se eu não me engano, fora o James tem mais gente falando. É o Paddy Lowe, eu acho, né? Nessa época o Paddy Lowe acho que estava na Mercedes ainda. Que depois ele vai para a Williams e é uma catástrofe completa, né? Acho que sim. É porque o primeiro ano do Paddy Lowe na Williams é que dá catástrofe. Então, acho que o Paddy Lowe que vai no rádio e fala: Hamilton, Lewis, a gente precisa que você recupere o seu ritmo, né? Pick up the pace. E o Hamilton, claro, não, estou andando muito rápido tal, e tentando fazer a galera chegar no Rosberg na tentativa deles ultrapassarem o Rosberg ou ter alguma colisão, alguma coisa assim, né? Então foi uma corrida dramática, então foi um campeonato que lá na primeira corrida já teve drama, uma corrida que começou com as Ferraris na frente, acidente tenebroso do Alonso, 1000 tretas durante o ano. Esse ano de 2016 é um dos maiores anos da história da Fórmula 1, desde o primeiro ano lá, desde 1950, com certeza. Por um lado, muito merecido o Rosberg, a gente sabe que teve circunstâncias no meio, mas é como eu digo, Rosberg é um piloto que, pelo tanto que ele enfrentou o Hamilton de perto, o tanto que ele foi digno em termos de desempenho contra o Hamilton, eu tenho que dizer que ele mereceu mesmo esse título, tendo essa ressalva aí das quebras mecânicas, que foram o que acabou decidindo o campeonato de certa forma. Beleza, meus amigos? Então, assim, calma que eu acho o Rosberg bacana. Se você está muito bravo porque eu estou falando isso das quebras mecânicas, né? Se você é muito hater do Hamilton, calma, não precisa se desinscrever. Só me xinga aqui embaixo agora, fala: Delvas, você não tem a menor noção da vida, do universo e tudo mais, você é um completo perdido e tal. Vai me xingando aí, mas fica por perto, dá o likezinho ou dá o dislike. Esse é um país livre e a gente vai conversando. Beleza, meus amigos? Então... eu sabia que esse vídeo ia ficar para o lado um pouco mais longo, né? Nós estamos agora com alguma duração que eu não estou conseguindo achar aqui onde é que está. Mas valeu a pena, porque esse é um ano muito sensacional. Nos próximos agora vai ter o ressurgimento da Ferrari com o Vettel e tudo mais. Então a gente vai conversando. Beleza, meus amigos? Um abração para todo mundo e até lá.